noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, consciência de luz. Eu acabei não avisando ninguém da live novamente, fazer uma live de última hora, e o objetivo da live é deixar o conteúdo gravado. Então, seja bem-vindos, né, quem está comigo aqui no ao vivo, e seja muito bem-vindos também quem assistir essa live no gravado. Essa live eu vou falar sobre os sintomas do despertar espiritual. Então, quem está nesse processo do despertar, acredito que vai se identificar muito com esses sintomas. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma live surpresa, uma live de última hora, e eu vou falar sobre os sintomas do despertar espiritual. O despertar espiritual, ele é um processo, né? Não acontece um despertar espiritual, né? Uau, eu despertei. Não é assim que acontece. O despertar espiritual, ele é um processo. Então nós vamos tendo vários despertar ao longo da nossa caminhada. Não é apenas um. Mas a gente tem aquele início, né? Aquele despertar que a gente parou tudo, eu quero descer, né? Que a gente fala, opa, alguma coisa tá errada. Então, nesse processo do despertar, nesse início, nesse primeiro despertar, né? Quando a gente abre um pouquinho os olhos, é um processo muito doloroso, gente. Então, as pessoas normalmente, elas têm uma falsa impressão de que o processo do despertar vai ser algo leve, vai ser algo lindo, elas vão se identificar com seres de luz, vão sentir conexão, a intuição vai aumentar. Fato de que isso realmente acontece ao longo do tempo, mas no início não é assim. Verdadeiramente não é assim. Evoluir dói, e dói muito. Então muitas pessoas começam esse processo do despertar espiritual e elas simplesmente param o processo, não quer mais. A catarse faz parte do despertar, a catarse ela vem mesmo no despertar espiritual. Então quem está nesse caminho de evolução, de expansão da consciência, sabe que vai ter que passar por catarses, porque as catarses é uma desconstrução. Você está se desconstruindo para se reconstruir, para vir ser aquilo que você realmente é. Então não adianta achar que não vai ter catarses, né? E o que acontece? Essas catarses, elas trazem explosões de sentimentos. Então é muito comum a pessoa no início do processo de despertar, ela ter sentimentos muito intensos. Então muita raiva, muito ódio, muita depressão, muita ansiedade, porque ela está meio que abrindo mão daquilo que ela sabe que na cabeça dela é aquilo que é real para ela. Então ela tem que se desconstruir daquilo. E esse processo ele vai trazer dor. Não vou mentir para você, mas o que vai fazer com que você continue dentro desse processo do despertar é o conhecimento, né? É o autoconhecer. É você saber que você está passando por um processo para se desconstruir. Porque nós passamos vidas e vidas aqui nesse processo reencarnatório, dentro dessa roda de samsara, vivendo o mundo de Maia, vivendo o mundo de ilusão, e a gente fica tão identificado, gente, com esse mundo de ilusão, tão identificado, que quando alguma coisa chega e fala, ó, para, que isso daí não é real, então a gente tem a tendência a resistir o processo. E ao resistir esse processo é onde a gente atrai o sofrimento para a nossa vida, é o resistir. Então eu vou falar aqui com vocês como foi o meu processo inicial, como foi o meu primeiro momento do despertar. Eu trabalhei muito a espiritualidade, eu já estou muito tempo nessa caminhada de estudar religiões, eu já passei por várias, passei pela Umbanda Sagrada, passei pelo kardecismo, estudei muito tempo no kardecismo e me descobri no autoconhecimento. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei anos estudando autoconhecimento, eu descobri que eu sou o meu verdadeiro mestre. Então eu parei de dar força para o externo, para dirigentes, para pastores, para padres, seja lá para quem for. Eu parei de dar munição e força para o externo, para seres humanos, e comecei
a dar força para a minha centelha de luz, para a minha consciência divina, que é a minha parte de Deus, a minha ligação com Deus. Então, quando eu entrei dentro desse processo de autoconhecimento, foi quando eu comecei a iniciar o meu despertar espiritual. E, gente, evoluir dói. Eu conheço pessoas que pararam simplesmente o processo, que não quiseram continuar, que não estavam dispostas a abrir mão das ilusões. Porque esse mundo é um mundo de Maia, é um mundo de ilusões. Claro que nós estamos encarnados nesse planeta e que sim, nós precisamos vivenciar essas ilusões, porque elas fazem parte, mas não nos identificar tanto com essas ilusões. As pessoas, elas se identificam tanto com essas ilusões, com esse personagem, que ela acha que ela é apenas esse personagem. Sendo que não, nós somos espíritos consciência de luz, estamos vivendo uma experiência terrena, mas não somos daqui. E a pessoa, ela fica tão identificada a esse personagem que o que acontece? Ela traz sofrimento e dor por causa do apego. Nós estamos reencarnando vidas e vidas nesse planeta devido ao nosso apego à Terra. Nós somos tão apegados à Terra, nós achamos que a Terra é a única coisa que é real para nós. Então isso fica bloqueando o nosso processo de evolução, enquanto nós poderíamos estar vivendo em outros mundos mais evoluídos. Não, nós estamos aprisionados aqui no planeta Terra devido ao adormecimento, devido ao apego. Então eu fiz uma lista aqui, gente, olha, para não esquecer como foi o meu processo do despertar, o início. E o que eu percebo? Dentro desse caminho que eu vivo, esses sintomas são muito comuns. Então talvez você que está aqui me assistindo agora, tanto no gravado quanto ao vivo, pode se identificar também. Primeiro, o despertar, ele faz parte do nosso caminho, ele é necessário. Nós estamos aqui para acordar. E por que Deus não mostra? Deus não pode mostrar porque a gente não consegue enxergar pelos olhos dos outros. A gente tem que enxergar pelos nossos olhos. Nós precisamos reconhecer que estamos adormecidos. Nós precisamos reconhecer que precisamos mesmo despertar a consciência. Então estamos nesse mundo de ilusão para despertar a nossa consciência. Isso é fato. E o despertar, ele pode vir de várias formas. Só que acontece, gente, o nosso grande apego a tudo, faz com que esse despertar venha através de dor, de sofrimento. Então, o que acontece? A vida, ela vai pegar aquilo que você mais... Sabe aquele calcanhar de Aquiles que você tem? Prosperidade, escassez, doença, apego às pessoas, a relacionamento. Então, o que acontece? A vida, ela vai pegar ali no seu calcanhar de Aquiles, ali, e vai começar a te levar até o extremo, até ver aonde você aguenta. Então chega um momento que você não aguenta mais o sofrimento. Chega um momento que você fala, para tudo que eu quero descer, porque eu não estou mais aguentando viver isso. Então quando você chega no seu limite, é o momento que você começa a buscar alguma coisa que faça sentido para você estar aqui. Então, esse é o processo. Então, na maioria das vezes, o despertar da consciência, ele vem através de um belo chute mesmo no traseiro. Alguma coisa, porque olha, acorda, você não está vivendo o seu propósito. Então, ele vem pela dor e ele vem pelas catarses, sim. E como eu falo sempre, evoluir dói. O despertar, ele vai doer sim, mas é o processo, o início. Então, você precisa passar por esse caminho. Você se desconstruir, você se identifica muito com o eu externo. Você está muito identificada com o seu eu externo. Então você acha que você é esse personagem, totalmente identificada. A única vida que é real para você é essa que você está olhando ao seu redor. E não é real. Então isso é o aprisionamento espiritual. Você está totalmente adormecido, achando que você é só isso, mas há de convir que uma hora tudo isso vai acabar? Porque essa prisão mental que nós vivemos aqui no adormecimento não é de eterno na nossa vida. Tanto que uma hora você vai desencarnar e o seu personagem vai desaparecer. Porque não é para ele ser eterno, é apenas uma vivência. Então você fica tão aprisionada a isso, tão aprisionada, que você começa a achar que a tua vida é apenas o externo. Então você olha para o lado e você acha que os seus problemas vão ser resolvidos pelo externo. As pessoas precisam te ajudar, as pessoas estão te fazendo sofrer, tudo é o externo. Você coloca a culpa tudo no outro.
E quando você começa a despertar a sua consciência, aonde que começa a doer, né? Nosso calcanharzinho de Aquiles. É que você começa a entender primeiro que você é 100% responsável por tudo que acontece na tua vida. E, gente, as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas não gostam, elas não querem aceitar. Mas sim, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Só que quando estamos adormecidos, não temos essa consciência. Então deixamos os programas mentais governar a nossa vida, deixamos as nossas frequências governar a nossa vida. Então, estamos dando força para esse tipo de situação. Então, estamos escolhendo dar força para esse tipo de situação. Quando você desperta, você começa a tirar o véu das ilusões. Você começa a perceber que você está escolhendo certas pessoas para a tua vida, você está escolhendo o emprego que você trabalha. E tudo isso vindo através daquilo que está dentro de você. Então, nessa hora, você começa, muitas pessoas desistem. Não, eu não quero, isso não é real, isso não é verdadeiro. Então, elas desistem do despertar, elas fogem, porque é dolorido. Você começa a perceber que você está fazendo as tranqueiras na tua vida. Que você está atraindo pessoas tóxicas para sua vida. Que você atraiu um emprego ruim porque você ressoa aquilo que está no externo. Como você quer atrair pessoas boas para a tua vida se você não é bom o suficiente? Você tem que ser para o outro aquilo que você quer receber. Então é assim que você começa a reconhecer. E outro sintoma dolorido dentro desse primeiro despertar, desse princípio do despertar, é perceber que nós temos sombras. E, gente, é sério, as pessoas não querem falar das sombras dela. Ela não quer reconhecer que ela tem sombra. O que acontece? A gente passa vidas e vidas acusando os outros, apontando o dedo para o outro e falando das sombras do outro, julgando, condenando as sombras do outro. Mas aquilo que a gente está vendo no outro é reflexo do que está dentro de nós, porque a gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem em algum grau, em algum nível. Nós temos aquilo. Então, quando a gente começa a despertar, a gente começa a perceber que a gente tem sombras, que a gente tem inveja, que a gente tem egoísmo, que a gente tem tudo quanto é tipo de energia densa dentro de nós. E isso vai doer. Não vou mentir, não. Isso vai doer. Você reconhecer que você precisa cuidar do seu egoísmo, cuidar da sua avareza, cuidar da inveja, cuidar do ciúme, cuidar da posse, do controle, isso vai doer. Então as pessoas têm a tendência de fugir, isso não é para mim, isso não é real, eu já sou luz. E não. Então, isso é um processo muito dolorido, a gente reconhecer que a gente tem as nossas sombras. E quando você começa a olhar para as suas sombras, algo mágico, maravilhoso vai acontecendo na sua vida. Primeiro, você para de olhar as sombras do outro, você para de julgar o outro, você para de apontar o dedo para o outro. Simplesmente porque você reconhece que você também é um ser imperfeito enquanto estamos encarnados nesse planeta. O nosso corpo, a nossa mente, ela bloqueia aquilo que a gente realmente é, aquela consciência divina que nós somos. Então a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento. Eu tenho inveja, como eu vou controlar isso? Eu tenho ciúmes, como eu vou controlar isso? Eu tenho uma ambição exacerbada, eu tenho um egoísmo muito forte, eu tenho uma arrogância, como eu vou controlar isso? É o primeiro passo. É descobrir que você tem, é olhar, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente reconhece que tem. Então, quando você começa a olhar as suas falhas, você começa a acolher as suas falhas, as suas sombras. Tá bom, eu tenho, eu aceito, mas como eu vou curar isso em mim? É o primeiro processo e é dolorido, não vou falar que não é porque é. Só que dentro do autoconhecimento, primeiro você entende que todas essas energias que eu falei, inveja, egoísmo, arrogância, superioridade, se achar soberbo, se achar melhor que o outro, a pessoa muito autoritária que quer fazer você aceitar a opinião dela, goela abaixo. Essas energias, gente, vocês primeiro precisam entender, essas energias, elas não vêm da sua consciência divina, da sua centelha de luz, ela não vem da sua conexão com Deus. Essas energias são energias do planeta Terra, são energias criadas pela mente humana. Nós estamos identificados com essa energia, mas nós não somos essa energia.
Então, quando você começa a entender que você passou vidas e passou toda a sua, vamos falar dessa vida aqui, você passou toda a sua vida falando mal do outro, questionando o outro, criticando o outro, olhando o que o outro tem. E para você estava normal, porque talvez você veio de uma família que fazia a mesma coisa, você vem de amigos que fazem a mesma coisa. Então tá tudo certo. Só que quando você para e você começa a despertar a tua consciência, o que é despertar a consciência? É ser consciente daquilo que está acontecendo com você. É se tornar o observador da tua vida. Então você começa a olhar para esse tipo de situação e olhar e falar assim, eu não posso me identificar com a inveja. Mesmo que ela esteja vibrando em mim, eu não sou a inveja, eu não sou o ciúme. Né? E todas as energias densas que você pode imaginar, eu não sou a maledicência, eu não sou a arrogância. Eu posso ter vibrado nessa energia, eu posso ter me conectado com essa energia, mas eu não sou essa energia. Essas energias, elas não morrem, energia a gente não destrói, elas sempre vão estar flutuando em volta da gente. Então imagina nós aqui, um monte de energia flutuando, mas como que ela entra em nós? Como ela se conecta com a gente? Quando a gente dá permissão. E a permissão, ela vem do adormecimento espiritual. Se você está adormecido e você encontra um amigo que começa a descer a lenha em outro, você já se conecta com ele e começa a falar junto. Então o que você fez? Você abriu a guarda, você permitiu experienciar essa energia. E ela vai ficar com você. Só que isso está te afastando cada vez mais da luz, te afastando de ter uma frequência elevada, te afastando da vida dos seus sonhos. Porque a gente não consegue manifestar a vida que a gente quer quando a gente está aprisionado no ego. Porque o ego, ele só repete os nossos programas mentais. Como que a gente vai mudar algo dentro do nosso ego? Não muda. A nossa mudança de vida, ela está ligada à consciência de luz. Então, estar desperto é estar consciente, estar vigilante, observar o que vem nos seus pensamentos. Então, quando eu falei assim, que no início do despertar a gente vai perdendo amigos, por que a gente vai perdendo amigos? Você começa a fazer escolhas consciente. Esse tipo de amizade está me agregando a quê? Sabe aquela história? Nós somos as 5 pessoas que convivemos. Começa a analisar agora as 5 pessoas que você convive. Você se identifica com ela. Começa a analisar essas pessoas, o que você vê de legal nelas e o que você vê de sombras nela. Você compartilha isso. Então, quando você começa a despertar, você começa a perder amigos. E por quê, gente? Porque você já não está mais disposta a ficar falando dos outros. Você já não está disposta mais a ficar julgando, a ficar condenando. Esses assuntos, eles são densos, eles abaixam nosso nível de frequência. E quando a gente está no processo do despertar, a gente começa a sentir a energia. Dentro desse processo, você começa a sentir a energia densa. Então, você está se elevando, se esforçando, tentando controlar seus pensamentos. Aí você vai sentar numa rodinha de amigos que só fala mal dos outros, que tira sarro de todo mundo, que fica condenando as pessoas. Você não consegue mais. Primeiro que você sente no corpo a influência da energia. A energia densa faz você passar mal. E um outro grau de expansão de consciência, quando você já estiver nesse caminho do despertar, você começa a entender o que é energia densa. Então o que acontece? Você não consegue mais se conectar com esse tipo de pessoas, então você vai se afastar. Ou as pessoas não te convidam mais para nada. Por quê? Você não quer falar mal do outro, você não quer ficar enchendo a cara, você não quer ficar vivendo suas ilusões, então você já não é mais atrativa, a sua amizade já não é boa para esse grupo de pessoas, então você se afasta. E isso dói, porque você vai se sentir só. Gente, é só o início, porque ao longo do processo você começa a se conectar com a sua tribo. Você começa a atrair pessoas que vibram na espiritualidade. Você começa a atrair grupo de pessoas que não fica fazendo rodinha para falar mal do outro, mas sim conversar sobre espiritualidade, sobre dimensões, sobre seres de luz, sobre a vida de cada um e não mais a vida do outro. Então, esse é o processo. Primeiro você perde, você sofre, você sente, mas o ganho é tão grande. Outra coisa que a gente vai sentindo muito nesse começo do despertar, que dói, é dolorido, é você prestar atenção e reconhecer que os seus amigos estão adormecidos. Você começa a perceber o adormecimento espiritual, as prisões mentais, os sofrimentos que eles se apegam a coisas que são do planeta.
E é terrível porque você vai querer falar, você vai querer ajudar e eles não vão te ouvir. Gente, é assim, eu tô falando isso, mas eu tô até dando risada porque tudo isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E assim, foi tão forte porque teve um momento que eu chorei muito para minha filha. Eu chorei porque eu falei, eles estão adormecidos, eu tô tentando mostrar que não precisa ser assim, mas ninguém me ouve. E é dolorido você ver pessoas que você ama vivendo prisões mentais, sofrimentos através do ego e elas não conseguem te ouvir. Só que você vai chegar um momento que você já não vai mais sofrer com isso, você vai respeitar o momento do outro. E o que acontece quando a pessoa começa a sofrer, que ela vem uma catarse muito grande para essa pessoa, você já começa a identificar que é devido ao adormecimento espiritual. E o que acontece? Você já não sofre junto com a pessoa. Você se compadece da dor dela, mas você sabe que aquilo é muito necessário para ela. Então você fica esperando apenas o momento dessa pessoa acordar. Você está vendo que ela está sofrendo, você está ajudando, mas você não sofre com ela, porque você tem a consciência para entender que é necessário esse sofrimento, que ela precisa abrir mão do apego, do ego. Então é assim o processo. Dentro aqui da minha lista, né, o que eu anotei aqui, a gente se identifica com as nossas sombras, é muito dolorido, tá? O processo é muito forte, é você passar uma vida inteira condenando os outros e perceber que você tem as mesmas coisas que você olhava no outro. Então o processo é dolorido também. Então aqui também, gente, na minha lista aqui, para mim não esquecer, porque eu falo muito, né? A gente se sente deprimido, a gente se sente só, a gente tem sintomas assim, picos de emoção, de choro, sem saber nem porquê. Uma hora a gente está muito feliz, uma hora a gente está chorando muito, a gente está dentro dos extremos. Ou a gente está feliz, ou a gente está chorando, a gente se sente muito deprimido. É um processo do despertar também, porque dentro desse processo do despertar nós estamos tendo auxílio espiritual, gente, nunca estamos sozinhos. Os espíritos mentores, seres de outras galáxias estão nos ajudando a despertar para que o nosso planeta ele passe para a nova era. Então é importante, o que acontece? O nosso DNA vai mudando. Por que, né, o DNA? Porque nós precisamos vibrar outra frequência. E para vibrar outra frequência, a gente precisa expurgar aquilo que está dentro de nós. Então faz parte, muitas vezes, a gente ter choro e não saber nem por que está chorando, sentir felicidade e nem saber por que está sentindo. Então esses extremos fazem parte, tá? Outra coisa aqui que eu anotei também que dói, a gente vai ter que aprender, né, nesse começo do despertar, a gente precisa aprender a abrir mão do controle. E é ruim para o ego, né? O nosso ego, a nossa identidade física, né? A Cíntia não quer perder o controle. A Cíntia quer controlar tudo, ela acha que ela tem o poder de controlar tudo. Só que não tem. E quando ela começa a despertar, a consciência já traz isso para ela. Você não tem controle do que acontece fora, do que acontece ao externo. Você não tem controle. O nosso único controle é o interno. É controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Então a gente tem que abrir mão do controle. Gente, não é algo fácil abrir mão do controle. Eu acho que foi algo, de tudo, foi o que eu mais relutei, foi abrir mão do controle. Eu sempre quis controlar. Não, eu não posso abrir mão disso. Para de pensar, não, eu tenho que pensar porque eu preciso achar uma solução. Não, a solução não vem pela mente, a solução vem pela consciência. Então abrir mão do controle é algo muito dolorido, tá? E que a gente passa nesse começo do despertar. Outra coisa que eu anotei aqui também, a gente começa a entender que não existe certo e errado. Certo ou errado são apenas percepção sobre a mesma coisa. O que vai fazer com que você ache que alguma coisa é certo ou errado é o seu nível de consciência, é o seu nível de despertar. E a gente tem muita mania de querer julgar o que é certo e o que é errado, a gente quer determinar o que é o certo e o que é o errado. Então, quando você começa a despertar, você começa a entender que na espiritualidade não existe certo e errado. Aquilo que é certo para mim, Cíntia, que vem baseado nos meus conceitos, nos meus valores, nas minhas crenças, pode não ser certo para você que está me assistindo, que tem outra criação, que tem outras crenças e outros valores. Então, não existe certo e nem errado.
E é isso que a gente começa a entender dentro desse sintoma, né, de despertar. Então, o despertar espiritual, quando ele começa a vir, a gente começa a sentir necessidade. A Carla falou que está passando por tudo isso. Então, Carla, é isso. Não tem, a maioria das pessoas passa por sintomas parecidos com esse que eu estou falando. E não dá para pular, porque passar por isso é se desconstruir para se reconstruir. Então, é o caminho, não tem como pular, sabe? Dar um salto quântico. Isso é mentira, é balela. Você não vai dar um salto quântico. Você vai aprender a viver, a passar pelo caminho para se transformar naquilo que você veio ser. É necessário, porque como você vai aprender sem vivenciar? Então, a gente precisa, e o que acontece? Quando a gente está nesse caminho do desenvolver, né, do espiritual, a gente começa a buscar livros. Quem já entrou nessa fase? Eu sempre amei ler. Hoje eu sou a louca dos livros, a louca dos livros. Então a gente começa a buscar apoio nos livros, começa a procurar livros de expansão de consciência, livro para elevar a consciência. E os livros passam a ser os nossos melhores amigos. É livros, é vídeo no YouTube, é canal de espiritualidade, é coisas que começam a confortar a nossa consciência, porque nós começamos a entrar em parafuso. E ainda tem um processo que nem todos passam. O Poder do Agora é fantástico, muito bom, eu tenho esse livro, ele é maravilhoso, muito bom. Então, gente, o que acontece? E tem um processo dentro do despertar espiritual que eu tive, mas que não é muito comum, né? Eu tive uma desrealização. O que é uma desrealização? É um pico altíssimo, é um sintoma muito forte dentro da ansiedade. Mas eu não estava tendo ansiedade, eu não estava tendo nenhum sintoma de ansiedade, mas eu tive a desrealização. Os médicos falam que a desrealização é um sintoma, é um grau de ansiedade, mas bem da verdade que quando eu comecei a estudar sobre o que estava acontecendo comigo, eles nem sabem dizer o que é. O que aconteceu? Eu tive um despertar espiritual que veio através de um bug na minha mente, né? É como se tivesse explodido algo na minha mente e eu comecei a me conectar com outras dimensões. Então eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Eu comecei a perceber que eu estava dentro de um mundo de ilusão e não foi algo fácil. Não foi algo fácil. Gente, foi muito ruim. Eu chorei, eu sofri. Mesmo estudando tudo que eu já tinha de consciência, eu nunca imaginei que eu ia viver algo tão intenso. Tão intenso. Hoje eu entendo porque eu precisei viver aquilo, mas foi algo desesperador. Eu achei que eu estava ficando louca. Eu olhava para todas as pessoas e via elas como robô. Comecei a perceber que todas as pessoas ao meu redor estavam vivendo como gados, presos no sistema. Eu comecei a me conectar com outras dimensões, assim, acordada. E comecei a me tornar observador de mim mesma. Mas não é um observador assim, eu estou avaliando o que eu estou pensando. Não, eu me via fora, minha consciência fora de mim, observando o que eu estava fazendo. Então, assim, foram 3 meses muito intensos na minha vida. Eu, por um mês, tomei um remédio, um calmante natural. Fui no médico, tomei um calmante natural por um mês, era por 3 meses, mas eu me permiti por um mês para eu conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Então, por um mês eu tomei esse calmante e eu comecei a entender, estudar, entender que era parte do meu despertar. Então, nesse momento, foi o único momento verdadeiro que eu quis voltar para trás. Que eu chorei, que eu falei que eu não estava preparada para despertar nesse mundo de ilusão. Foi muito intenso para mim. Eu comecei a ver que eu estava numa ilusão, que tudo isso não é real. E foi bem intenso. Mas não dá para voltar, né? Como Einstein fala que uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho anterior. Então a gente sabe que não tem como voltar. Você está no processo do despertar, você não vai voltar. Você não tem como desver aquilo que você está vendo. Não tem como ignorar o seu aprendizado. Então eu não consegui voltar. E aí o que eu falei? Eu preciso conviver com isso. Então eu fui conviver com isso. E hoje, depois de ter passado exatamente 1 ano e pouco que isso aconteceu comigo, eu posso falar que foi um divisor de águas na minha vida. Eu já tinha passado por todos esses sintomas que eu falei antes, de que evoluir dói, se afastar de amigos, perceber as minhas sombras, ver o quanto eu era controladora. Eu já tinha passado por todos esses sintomas, já tinha sido muito dolorido quando eu vim e tive
essa tal desrealização. Bom, o fato de que depois que eu tive essa desrealização foi um divisor de águas na minha vida, eu não tive mais como voltar a ser a Cíntia que eu era, não existia mais aquela Cíntia. Então veio através de um tapa muito grande, aonde eu não tive mais como voltar atrás, porque mesmo eu tendo todos esses sintomas, eu ainda praticava coisas que não era legal. Por exemplo, o apego, o desespero quando algo não acontecia da forma que eu queria, o controle sobre as coisas. E quando eu tive essa desrealização, eu não tinha mais como ficar fazendo isso, porque toda vez que eu pensava em algo ruim, me dava essa sensação de ser observador da minha realidade. Então eu comecei a ter ensinamentos atrás de ensinamentos e falei, eu vou enlouquecer. Então foi aí que eu falei, chega, eu não posso mais voltar a ser aquilo que eu era. Então a partir desse momento eu realmente tive o meu salto, que veio de degrau em degrau. Aquilo que eu estava conseguindo suportar, né? Porque o despertar ele vem de várias formas, em vários momentos, e ele vem trazendo aquilo que você consegue suportar, aquilo que você está preparada para suportar. Eu, teoricamente, acharia que eu nem estava preparada para ver tudo que eu vi. Mas, enfim, foi necessário para o meu aprendizado. Então, eu precisava passar por aquilo, por um despertar muito intenso para realmente não voltar a ser aquilo que eu era e me reconstruir novamente. Então, aqui eu coloquei algumas coisas legais, né? Vamos falar de coisas legais que a gente começa a ter depois que desperta, porque assim, é um divisor de águas, existe um eu antes e um eu depois do despertar. O eu antes é seu eu inferior, que manifesta na sua vida, que te aprisiona na Matrix, te aprisiona no sofrimento, na impotência. E depois do despertar espiritual vem o seu eu interior, a sua centelha divina, a sua consciência de luz. Então, é uma diferença muito grande, você se reconstrói. E as pessoas elas começam a perceber a sua mudança. E essa mudança acontece sem mesmo que você perceba, é natural. Então, o que acontece aqui? A gente começa a sair do julgamento. Você já não tem mais vontade de julgar as pessoas, você perde o interesse sobre a vida dos outros, fica chato. Fica cansativo você ficar ouvindo sobre o problema dos outros. Sabe aquela pessoa que reclama da mesma coisa e não faz nada para mudar? Fica chato. Chega uma hora que você não quer mais, você não sente mais vontade de julgar o outro. É leve, não é sofrido. Você abre mão do julgamento de uma forma muito tranquila. Então isso vem através do despertar da consciência. Você se torna consciente de que não precisa julgar o outro. Outra coisa que a gente começa a adquirir também depois do despertar é o desapego. O desapego é algo libertador. Quando você começa, Carla, estamos juntas, viu, Carla? Quando você começa a desapegar de situações, de pessoas, de tudo que você imagina, e é leve. A pessoa não te procurar mais para ir para um barzinho, não te procurar mais para ir para uma balada, enquanto o seu eu inferior lá atrás chorava, sofria, se sentia rejeitado, o seu eu interior, a sua consciência divina, não está nem aí, se desapega, na verdade nem lembra que a pessoa não te convidou mais, está totalmente liberto do desapego, está vivendo um relacionamento tóxico, não conseguia mudar o seu eu inferior, chega na sua consciência de luz, depois do despertar, você descobre que você vale muito mais do que aquilo, que você merece muito mais. Então, a separação passa a ser uma necessidade sua, você não aceita mais aquele relacionamento. E é incrível, porque eu tratei de uma mulher que estava vivendo um relacionamento extremamente tóxico, dependente, e eu tratei a expansão de consciência dela. E a vida dela mudou de uma forma que ela largou do dito cujo e ele mudou para poder ficar com ela. Incrível, inclusive ela vai já pedir para ela fazer uma live comigo para falar, porque foi incrível a mudança. Ela começou a se reconhecer, se empoderar, saber quem ela realmente é, que o dito cujo foi que teve que mudar para conseguir conquistar ela de volta. Tamanho empoderamento que a tua consciência divina tem. E o teu eu inferior não, o teu eu inferior, ele se sente rejeitado, ele se sente inferior a tudo. Agora a sua consciência de luz não, ela é empoderada. Então o despertar da consciência traz esse empoderamento para homem, para mulher, traz esse empoderamento daquilo que você é, daquilo que você merece ter.
Despertar espiritual traz a consciência daquilo que você merece ter. Então você já não fica mais aprisionado e apegado a relacionamentos tóxicos. E, gente, relacionamento tóxico não está só relacionado a casal, família também. Sabe aquela família que te suga ao extremo? Chega um momento que você está tão aprisionado à tua família que você não consegue se libertar por peso. E aí quando você vem o seu despertar espiritual, você se liberta porque você não tem obrigação de aguentar nada que é tóxico, nada que é indigno para você. Então você deixa as pessoas saírem da tua vida com leveza. Ou seja, você sai do sofrimento. Outra coisa, gente, que é muito fantástico aqui, que a gente vai despertando, a gente vai começando a ter... tudo muda na nossa vida, é uma reconstrução. Então você vai começando a escolher o tipo de música que você ouve. Porque, gente, a música ela tem energia, ela tem frequência. Entende que palavras também têm energia? Então, dependendo da música que você ouve muito, ela está abaixando sim a tua frequência ou elevando. Então, quando você começa a despertar, você começa a estar consciente daquilo que você está ouvindo. Porque a música ela é uma hipnose, ela está entrando dentro da tua mente, entrando e te hipnotizando. Sabe músicas de sofrência, que todo mundo adora? É a pior coisa que tem, desculpa. Desculpa se você não gostou de ouvir isso. São músicas de sofrimento, de dor, e você está ouvindo aquilo e está se sentindo triste e não sabe nem por que você está triste. Mas eu vou te falar por que você está triste. Porque a música ela tem uma influência de tristeza, ela tem uma influência de apego. E você sente conexão com a música e você sente a mesma energia da música. Então, quando você começa a despertar, você começa a escolher o tipo de música que você ouve, porque você está consciente daquilo que você está colocando dentro de você. E não é só as músicas, são os programas que você assiste. O que vai te contribuir, ligar a televisão no Big Brother. Ah, você assiste Big Brother? Beleza, tá tudo certo. Mas curiar a vida do outro, querer ficar perdendo o seu lindo e precioso momento, o seu aqui e agora, olhando a vida do outro, olhando aquela tremenda ilusão. Então você vai começando a despertar e você vai perdendo interesse nesse tipo de coisa. Você vai começando a ficar seletivo. O seu tempo é valioso, o seu momento é valioso. O que eu vou fazer agora? Tá, eu vou pegar um livro, vou trazer conteúdo para minha mente expandir, eu vou assistir um filme de expansão de consciência. Então você começa a se tornar seletivo. Por isso que a gente vai se distanciando do mundo. A gente vai deixando de participar da 3D para ir para a quinta. Né? Porque a quinta dimensão ela é apenas um estado de frequência. Ah, não é outro lugar, não, é aqui mesmo, estamos todos juntos e misturados. As frequências, elas estão todas aqui, mas como você vibra na quinta dimensão? Você se desconecta da terceira, se desconecta das prisões, dos canais de televisão, que está te aprisionando e te hipnotizando o tempo inteiro. Porque o poder inferior, ele está governando essas áreas da comunicação, eles querem manter a gente aprisionados. Então, quando você começa a despertar, você começa a sair da 3D. Outra coisa, gente, que também é algo muito legal quando você está nesse processo, você para de reagir a tudo. Ah, e no começo vai ser sofrido, não vou te iludir. Você vai parar de reagir porque a tua consciência vai mandar você parar de reagir. Vai ser sofrido, mas vai chegar um momento da sua trajetória que fica chato reagir. Que fica cansativo reagir. Aí a pessoa vai falar uma coisa pra você, você fala, fica pra você o que é teu, o que é meu fica comigo, tá tudo certo. Você não se ofende mais. Porque você entende que aquilo que a pessoa tá falando pra você é o que tá dentro dela, não é a sua verdade. Então tudo bem, ela pode falar o que ela quiser. Agora, quando você reage àquilo, é porque você sintonizou com aquilo que ela falou. É porque você acreditou naquilo que ela falou. Então você começa a ter consciência disso e você para de reagir a tudo. Fica chato reagir, fica cansativo. Então o que eu falo? Eu devolvo para a pessoa o que é dela. O que é teu fica com você. Se você acha isso de mim, quem sou eu para te provar o contrário? Mas eu sei quem eu sou. E isso basta. E aí você continua se mantendo na tua energia de luz. E não se conectando com aquilo, com os lixos dos outros, né? Outro processo muito positivo dentro do despertar é a aceitação. Você começa a aceitar as pessoas como elas são. Você não tem mais a necessidade de controlar o outro, de querer mudar o outro, de querer mudar o mundo. Não, você se liberta disso, que vem do ego, né? Querer mudar,
querer controlar, vem do ego. Então você começa a aceitar, a fulana é assim, beleza, deixa ela, uma hora ela desperta. E a minha mãe age dessa forma comigo, eu odiava, mas agora deixa ela, tá no adormecimento dela. Vamos respeitar o momento do outro. Traz consciência para você, né? Você está consciente de saber que cada um está num processo evolutivo. E que nós também um dia lá atrás estávamos nesse mesmo processo. Então a gente se compadece com o irmão. Você olha e fala, ele está no processo dele, está tudo certo. Uma hora ele vai ter que despertar. Não é pelo amor, é pela dor. Então você começa a aceitar as pessoas como elas são. Outra coisa fantástica, que eu acho que assim é muito legal dentro desse processo do despertar, gente, é o propósito de vida. O propósito de vida. Você descobre o seu propósito de vida. Por quê? Nós tentamos achar o nosso propósito de vida através do eu inferior, que está ligado ao ego, às prisões mentais e às crenças, que está ligado à terceira dimensão, que está ligado às ilusões. Mas o nosso propósito de vida, ele está no nosso propósito de alma. Alma é conexão com a fonte, alma é consciência de luz. Então, enquanto você está no ego, você está tentando trabalhar com aquilo que te dá dinheiro, você está tentando trabalhar com aquilo que alguém falou para você que é o certo, você está tentando, sempre preso na Matrix, sempre aprisionado no medo e na competição. Quando você começa a despertar a sua consciência, você começa a achar o seu propósito de vida, primeiro você se liberta do medo e da competição. Não existe competição, gente, isso é coisa do ego. Tem para todos, todas as áreas, tem para todos, a todos os momentos. Nós atraímos semelhantes. E se nós estamos criando a nossa realidade, por que temos que ter medo do outro, que não tem como interferir na nossa criação? Então, o propósito de vida, ele vem da alma. E quando você começa a despertar, a tua vida vai começar a direcionar um caminho para você. Você vai começar a entrar no caminho do seu propósito de vida. E o que é o propósito de vida? É fazer algo que o teu coração canta, é fazer algo que você se sente feliz. O meu propósito de vida é trazer despertar para as pessoas. Então eu estou aqui falando não sei quanto tempo, feliz, agradecida, plena, porque é o meu propósito de alma. E como você descobriu? O meu propósito de vida eu descobri depois do meu despertar. E, além de tudo, como eu sou numeróloga, dentro do meu próprio mapa numerológico fala o meu propósito de vida, que é auxiliar a expansão de consciência nas pessoas. Além do meu propósito de vida estar no meu mapa, e eu não inventei o mapa é um estudo, além da minha vida, do meu caminho estar me empurrando a trabalhar com isso, mesmo eu muitas vezes resistindo, dentro das minhas práticas xamânicas, eu descobri o meu propósito de vida. Então, quando você está no seu propósito de vida, gente, é leve, não tem esforço, a dedicação ela é prazerosa, você faz aquilo que você ama e você é remunerada por aquilo porque você não está focado no dinheiro, você está focado no prazer em ser aquilo que você veio ser. E o dinheiro, ele é só consequência, ele vem, porque o dinheiro, ele não é nem positivo nem negativo, ele é uma energia e ele vem para você sem se preocupar. Porque você está no seu propósito de vida, você veio ser isso. Então você seja aquilo que você veio ser. A Carla falou que isso está difícil para mim, o propósito de vida. Carla, é um processo, tá? Não tenha ansiedade, a ansiedade te coloca no ego. Vai vivendo um dia de cada vez, vai se melhorando, trazendo autoconhecimento. Cada vez que você tiver, quanto mais você tiver equilibrada, vibrando positivo, sendo observador de si, controlando os seus sentimentos e pensamentos, mais congruente com a tua consciência você vai estando. Porque a tua consciência, ela está no externo. A tua consciência é muito grande. Então, para se conectar com ela, você precisa vibrar em alta frequência, porque senão a gente fica aprisionado no ego. Quando a gente começa a vibrar em alta frequência, a gente começa a vibrar na nossa centelha divina. E ela vai direcionar o nosso caminho, mas é tudo ao seu tempo. Não crie ansiedade, tá? Porque a ansiedade, ela simplesmente vai bloquear o seu caminho. Mas se você ficar tranquila e saber que a tua propósito de vida vai vir, relaxar e confiar, pode esperar que ele vai aparecer. A vida vai começar a te mostrar, você vai começar a seguir caminhos e quando você perceber, você já está fazendo algo que você ama e ganhando para isso, porque é energia de troca. Esse planeta, a gente usa o dinheiro como energia de troca, então você vai ganhar a vida fazendo aquilo que você ama, dando muito mais do que você ganha.
Porque essa é a contribuição que a gente veio ter, é dar muito mais do que aquilo que a gente ganha. Outra coisa que o despertar traz pra gente é nos tornar observador. Então foi o que eu falei, Carla, nos tornar observador. A gente começa a observar que não somos os nossos pensamentos, que não somos a nossa mente, e quando começamos a perceber que somos observador, então a gente começa a mudar a nossa vida. Por quê? Porque a gente começa simplesmente a entender o que está flutuando na nossa mente. Quais são os pensamentos que estão emocionalizados dentro da nossa mente. E aí a gente começa a perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Porque quando estamos no adormecimento espiritual, a gente não reconhece o que precisa mudar. A gente está vivendo no modo zumbi. Então você não reconhece o que precisa ser mudado, mas quando você está na consciência do ser, você começa a entender o que precisa ser mudado. E nesse momento você começa a mudar as suas crenças, você começa a perceber se você está na escassez é porque os seus pensamentos são escassos, se você está vivendo na doença é porque os seus pensamentos são doentes. E quando você muda o foco, o pensamento, você vai controlando o sentimento sobre aquilo e você começa a mudar as suas programações. Então você tem sim a oportunidade de mudar a sua vida. Então, outra coisa, controlar os impulsos. Como eu falei, a gente já não reage a tudo, a gente começa a entender os nossos sentimentos, a gente começa a ser consciente daquilo. Então, você vai entrar numa briga? Não, você não vai entrar numa briga. Porque a partir do momento que você entra numa briga, você está ressoando com aquelas pessoas ali. Qual é a energia da briga? Que tipo de irmãozinhos estão influenciando essa briga? Quais são os espíritos que estão ali? Vale a pena você deixar a sua conexão com a fonte, porque quando você entra numa vibração dessa, você abaixa o seu ciclo, o seu processo de frequência lá pro fundo. Então você acaba não entrando mais em discussões. Então você abre mão do controle. O despertar foi só algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês entenderem, mas o despertar da consciência, gente, ele é muito maior do que tudo isso. Ele vai elevando o seu grau de consciência para você ter conexões com seres espirituais. Então você começa a ter conexão com seu mentor, com a sua mentora. Você começa a ter conexão com a sua centelha, com a tua consciência de luz. Você começa a ter ideias, insights do nada. Você está lavando a louça, vem um pensamento para você. Ah, esse pensamento veio da tua mente? Não. Quando você vê que é um pensamento que, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, isso vai me ajudar. Não é um pensamento que veio da tua mente. É um pensamento que vem da tua consciência de luz ou até do seu mentor espiritual. Uma outra dica aqui para você se conectar com o seu mentor espiritual é durante a meditação. Ele conversa com você durante a meditação. Então, como você se conecta com seu mentor espiritual? Desenvolvendo o despertar da consciência. Tem algum livro que você indica para nos ajudar nesse processo? É a Luísa falando. Luísa, tem muitos livros que traz o despertar da consciência. O Eckhart Tolle também tem um livro. Deixa eu ver, cadê ele? Acho que ele está aqui. Peraí. Que eu vou mostrar para você, ó. Eu indico super esse livro, tá? Um novo mundo, despertar de uma nova consciência. Gente, o que não falta é literatura, livros, vídeos, informações sobre o despertar da consciência. Sabe o que acontece? Não vende, gente, não vende. A pessoa, ela vende um curso para você ficar rica. Quando você entra dentro do curso, o que tem lá? Despertar da consciência. A pessoa vende um curso para você curar a ansiedade. O que tem lá? Despertar da consciência. Sabe por quê? Porque o adormecimento espiritual é que te mantém aprisionado na pobreza, na doença, no sofrimento. Então, as pessoas sabem disso, mas se ela falar para você, olha, eu vou te vender um curso do despertar, você não vai pagar um curso do despertar. Então, ela vai querer te vender um curso para você sair da pobreza, para você sair dos problemas, e aí você vai e paga. Olha que adormecimento espiritual. Gente, o despertar da consciência faz você viver dentro desse planeta e não ser do planeta. Faz você viver no planeta e não ressoar com a energia do planeta. E faz você manifestar a tua consciência. Quem cria a nossa realidade é a consciência. Isso já é falado, gente, já foi descoberto. O grande segredo da cocriação é a consciência. Quem cria a sua realidade é a sua consciência, não é a sua mente. A sua mente cria mais do mesmo, mais daquilo que já está dentro dela.
que ela é limitada, a tua consciência divina ela é muito grande. Nós somos uma fagulha perto da nossa consciência de luz, perto do nosso espírito, tamanho é a grandeza do nosso espírito. Mas ele está aqui, aprisionado, sufocado dentro desse corpo, dentro dessa 3D, porque você está dormindo, você escolhe as ilusões do mundo. Muitas vezes a pessoa não quer abrir mão da maledicência, não quer abrir mão do julgamento, não quer abrir mão de, muitas vezes, de passar uma vida louca nesse droga, bebida, traição e tudo isso. As pessoas não querem abrir mão. Só que isso é o planeta, não é? Não faz parte do espiritual. Então elas ficam aprisionadas na dor, no sofrimento. Mas se você estiver disposta, gente, a abrir mão de todas essas ilusões, porque esse planeta é um planeta de ilusão, e tem muita ilusão boa, gente. Vamos falar a verdade? Eu participo da ilusão, eu amo esse planeta de ilusão, mas eu consigo enxergar que é ilusão. Eu consigo enxergar. Então, exemplo, olha, uma pessoa me convidou para viajar para um lugar muito lindo. Vamos viajar para esse lugar? Aí, dentro desse grupo de viagem, tinha uma outra pessoa que eu não consigo mais conviver, que acaba baixando a minha frequência. Eu falei, não, eu não vou. Nossa, mas você vai deixar de ir nesse lugar lindo, perder essa oportunidade. Eu falei, não, eu não vou, porque se eu for estando junto com essa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou me irritar, minha frequência vai baixar, não vou pagar o preço. Ah, mas você acha que vale a pena você perder tudo isso? Eu falei, isso não me apetece. Entende? É ilusão. Eu abri mão da minha paz interior para estar com pessoas que vai abaixar a minha frequência. E eu não estou dizendo que essas pessoas são erradas ou certas. Não, elas estão certíssimas no grau de consciência delas, mas para o meu grau de consciência não é aquilo que eu quero viver. Grito, xingamento, briga, reclamação, o tempo inteiro não aguento, isso me mata, isso me faz mal. Eu sinto até vontade de vomitar, gente. Porque quando você começa a despertar, você começa a sentir a energia do outro. Ou você sai de perto, ou você começa a compartilhar. Porque a gente compartilha a consciência. Você compartilha a tua consciência com quem está do seu lado. Então, a gente sai da ilusão. A ilusão já não me apetece mais. Mas eu amo participar da ilusão. Só que assim, existe a ilusão que ela é saudável. Você curtir esse planeta, você fazer viagens, você ir num show, né, e contemplar todo o dom de uma pessoa que você é fã. Então tem muitas ilusões maravilhosas dentro desse planeta. Então por que não abrir mão das tóxicas? Porque, gente, todo vício tem uma energia, uma frequência. Todo vício tem irmãos espirituais desencarnados. Então quando você começa a entender esse tipo de coisa, tem pessoas que não querem abrir mão das baladas, das cachaças, de falar mal dos outros e de tantas outras coisas, não querem abrir mão. Então ficam aprisionados, né? E a prisão mental parece ser muito boa, gente, mas não é. A ilusão parece ser muito boa, mas não é. Porque quando acaba a bebedeira, quando passa a bebedeira, a pessoa tá lá deprimida, sofrendo. Quando ela usa droga e passa o efeito, ela tá lá sofrendo. Ou fica fumando que nem louca, um atrás do outro, para tentar compensar algo que ela não consegue dentro dela. Isso falando apenas de vícios mais falados, mas e o vício na comida? E o vício em falar mal do outro? Começa a falar mal do outro porque não quer enxergar aquilo que está dentro dela. Não quer olhar aquilo que está dentro dela, então ela tira o foco, porque dói olhar. E foca no outro. E o despertar da consciência vai fazer você olhar para dentro. Por isso que eu falei que dói, é um processo dolorido. Mas, após você passar por esse processo de dor, você vai começar a se desconectar do eu inferior, do eu falso. Então você não é mais o eu falso, você já não é mais a Cíntia, você foi a Cíntia, né? Eu vivo uma experiência na Cíntia, mas eu não sou a Cíntia. E quando você entende isso, primeiro que você traz o auto-perdão, você se perdoa e também começa a perdoar o outro, porque você entende o processo, então a vida começa a ficar leve. Para você estar feliz, sorrindo, já não precisa de tantas coisas, já não precisa de tantas ilusões. Você começa a ser feliz com coisas simples, gente. É algo assim que só quem está no processo é que pode falar. Alguém que está aqui comigo já está vivendo essa plenitude, essa contemplação. Porque quando a gente está assim, no despertar da consciência, a gente entra numa conexão muito grande com a natureza. Ai, natureza, natureza.
a gente sente a energia da natureza, a gente sente um com a natureza, a gente começa a ver Deus em tudo, em todos, em tudo e todos. Deus está em gente que faz o mal? Está. Simplesmente ele não se manifesta porque a pessoa não permite, mas Deus está lá. Deus está em tudo, em todos. Então você começa a ver Deus em tudo e em todos. E a sua conexão com o Criador, com essa energia, aumenta muito. E é nesse momento que a tua intuição explode, você fica muito intuitiva, você tem sonhos reveladores, você tem ideias do nada, então você começa a entender aonde você cabe, você começa a atrair novos amigos, novos grupos, começa a atrair vídeo no YouTube, músicas no YouTube, e a tua vida se transforma. Então antes você era uma, se desconstruiu totalmente, e dentro desse processo você está se reconstruindo. E o melhor de tudo é que não é uma reencarnação jogada no lixo. Nunca é jogada no lixo, mas pensa no salto que você está tendo. O salto evolutivo que você está tendo nessa reencarnação. Porque tudo que você está superando nessa reencarnação, quando você vier de novo, você já não vai mais precisar sofrer isso, você não vai mais precisar, você já aprendeu, você já entendeu, então você não vive mais tanta dor, tanto sofrimento. A Carla está falando que tem sentido tanto isso da natureza, a grama parece mais verde, ouvir os pássaros, Carla. É algo lindo que talvez as pessoas não dê valor. Eu lembro que, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos que eu vi o céu pela primeira vez. É engraçado falar isso, né? Mas eu achei que eu já conhecia o céu, mas eu não conhecia. Eu fui ver o céu de verdade quando eu despertei. Quando eu olhei para cima e falei, meu Deus, como que eu nunca tinha percebido isso? Então você começa a enxergar além. É como se realmente tirasse um véu dos seus olhos e você começa a ter outra visão sobre a vida. Então você valoriza o planeta, você agradece pelo planeta, você agradece por tudo que você está vivendo aqui. Porque essa experiência, gente, é uma oportunidade maravilhosa de cura. De curar o teu interior, de você sair dessas prisões de sofrimento desnecessário que a gente vive aqui, causado pelo nosso ego, causado pelos programas mentais. Então, o processo do despertar é algo libertador, algo transformador, e ele vai trazer benefícios por todos os... Porque assim, a prosperidade divina ela é uma árvore. Prosperidade divina é uma árvore e ela tem vários galhos, então o despertar da consciência faz você ser essa árvore. Então você vai tendo o galho da prosperidade em relação ao seu trabalho, então você começa a prosperar no seu trabalho, você começa a prosperar na relação com o seu familiar, você começa a prosperar com o seu grupo de amigos, você começa a prosperar de várias formas. A prosperidade que fala que é só dinheiro, é aquela prosperidade que vem do eu inferior, do ego. A prosperidade divina, ela é ampla, ela é maior do que tudo que a gente possa imaginar. Então você está falando que se eu tiver um despertar eu não vou sofrer? Gente, não é que você não vai sofrer, mas você já não vai sofrer como você sofreria caso você estivesse adormecido. Porque você começa a entender que aquilo que está vindo para a tua vida é um grande desafio, é algo maravilhoso. Porque quando você supera, ele nunca mais volta. Então é algo para você superar. É um presente da espiritualidade, não é para vir com sofrimento e com peso. É para agradecer o desafio que você está vivendo agora e entender que ele sim, ele é necessário para que você ultrapasse ele e que ele não volte mais na tua vida. Então é uma vida, quando nós estamos no despertar, nós estamos numa vida de cura, de superação. É isso, gente. Então, eu assim falo que a minha vida é um divisor de águas, o meu despertar espiritual veio através de uma intensa explosão mental, só que foi um divisor de águas para mim. E depois eu queria que vocês comentassem aqui, se vocês quiserem colocar nos comentários da live, porque eu vou deixar salva. Eu gostaria de ler um pouco a história de vocês, de como está sendo o despertar de vocês, como vocês estão vendo isso. Vamos compartilhar um pouco, sabe por quê, gente? A gente não acha pessoas que querem falar sobre isso. Por isso que nesse processo, no início do despertar, a gente se sente muito só, porque simplesmente não encontramos pessoas que querem falar sobre isso. Então, se você quiser comentar, compartilhar a sua experiência, então coloca aqui nos comentários, que vai servir também para muitas pessoas que vão ler esses comentários.
e é sempre um incentivo. Meus amigos, eu vim, falei, nem marquei live, simplesmente apareci porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosto de improvisar, eu sinto a intuição e faço, eu sigo a minha intuição. Então espero que realmente eu possa ter trazido alguma contribuição para o seu processo, que eu tenha trazido pelo menos alguma calmaria na sua alma, para você entender que esse processo é natural, que é dessa forma mesmo que acontece, e você entendendo como é o processo, você já sabe que é só ter paciência, que ele vai passar. E quando essa parte mais difícil passar, o que você vai receber não tem troca, e é algo que você nunca sentiu na sua vida. Então é assim que acontece, nós estamos aqui para um despertar espiritual, e quem sabe rapidamente ao longo, não sei, de 1, 2, 3 vidas, sei lá quantas, a gente não mais vai precisar reencarnar nesse planeta e estamos preparados para experienciar novos planetas, novos mundos mais evoluídos. A Luísa falou, foi ótimo, me ajudou, esclareceu muitas coisas. Gratidão, Luísa, pelo seu depoimento, gratidão por ter comentado. Somos todos um. Num grau de expansão maior, você começa a entender essa frase, somos todos um. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, então agradeço muito por todos que entraram, saíram e que de alguma forma conseguiram receber alguma coisa de tudo isso que eu passei. Gratidão, nos vemos no próximo vídeo.